E aí ele estava fazendo um outro espetáculo, olha, de ratinhos. Teatro amador, uma coisa maravilhosa. E a família achava tudo muito bom, né? Não, a família sempre acha bom. É o que você pensa, porque era teatro amador, viu? Se não fosse, ia ver. E as coisas começaram a piorar quando ele tinha 14 anos, porque daí, você sabe, adolescente, rebeldes, querendo fazer teatro, né? Onde era isso? Bom, aí ele já estava... Opa, mudei. Não, aqui, agora. Isso. Aí ele já estava em São José do Rio Preto, morando com a família lá. E fundou o TERP, o Teatro Estudantil de Rio Preto. Olha ele fantasiado de centurião romano. Ótimo. Agora, veja bem. E lá eles montaram vários espetáculos, viu? Quais? Bom, a Moratória de Jorge Andrade, a Feia de Paulo Magalhães, olha, ele é o do meio ali, olha, com 15 anos e de cabelo grisalho, tá vendo? E depois montou também o Diário de Anne Frank, olha lá, um cenário de 2 andares, olha que beleza. E nesse espetáculo ele era diretor, figurinista, era o cenógrafo e também fazia o papel do Peter. Quer ver? Quer ver o Peter? Olha aí o Peter. E como é mesmo o nome do rapaz? É Everton de Castro. Mas o Teatro Amador é lindo, mas é lindo, mas ele é lindo mesmo, né? Você não acha? A turma tem pouco dinheiro, poucos recursos materiais, mas também o que sobra de garra, de talento, de vontade de se fazer uma coisa bonita realmente, né? Olha aí, Diário de Anne Frank de novo. Que coisa bonita, né? Teatro amador. E amador, o que é amador? Amador é quem ama o teatro, né? E a si mesmo também, pouco, né? Eram 5 ou 6 meses de ensaio para 2 ou 3 representações. E a turma, puxa, que turma legal. Essa menina aí chama Regina. Depois tinha a Reni, a Helenice, Sinibaldi, o Sérgio, o Vendramini, o Serrone, a Malu, tanta gente boa. Eu acho ótimo relembrar assim, os tempos do amadorismo. Só não estou entendendo por que aqui, agora. Porque hoje o nosso assunto é exatamente esse. Teatro amador. E nós vamos mostrar para eles como que o teatro amador, sem saber, foi a base para a formação do TBC. TBCzão? O TBCzão, o teatrão. E o teatro amador é que foi a base de fundação do TBC. Vamos, amiga. Vamos para uma aventura diferente. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos cantos, na pia, na casa dos homens, de vida vadia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. Arranca a vida, estufa a veia e pulsa, 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 pulsa mais, quero mais, nem que todos os barcos recolham ao cais, que os faróis da costeira me lancem sinais. Bem, do teatro amador eu me lembro dos filodramáticos e dos operários. Havia outros em São Paulo? Havia, do outro lado do Tamanduateí, no chamado lado nobre da cidade. Quer dizer, lá do Granfino. Isso na segunda metade da década de 30. Mas vamos ver o que estava acontecendo na nossa história nessa época. Está entrando no ar mais um telejornal da história. 1929. O presidente paulista Washington Luiz rompe a tradição política nacional do café com leite, isto é, a alternância de poder entre paulistas e mineiros, e determina que seu sucessor seja um outro paulista,
Júlio Prestes. Minas aproveita-se da insatisfação da oligarquia gaúcha e lança o candidato Getúlio Vargas à presidência. 1930. A vitória nas eleições pelo candidato oficial não é aceita e o golpe é desfechado. Getúlio chega ao Rio e assume o poder. 1932. Corporifica-se o embate político-ideológico entre as oligarquias e os militares. São Paulo está alijado do poder e isto gera diferentes tipos de ressentimentos. Em 9 de julho, inicia-se a rebelião que pretende tirar Vargas do poder. Mas a rebelião não obtém êxito. Minas e Rio Grande do Sul retiram apoio aos paulistas, que pouco a pouco são vencidos pelas forças do governo central. Telejornal da História poderá voltar a qualquer momento. Permaneça atento. É isso. Segunda metade da década de 30 em São Paulo. Teatro amador com características muito próprias. Alô, VT, queira convocar o nosso assessor teatral. Décio, qual o significado dos grupos amadores dentro do panorama teatral? Eu acho que o teatro amador intervém sempre no teatro profissional quando esse apresenta uma crise qualquer. Por exemplo, quando o teatro profissional entra na fase de esgotamento. Há um certo gênero de teatro que já acabou por cansar o público. Então é necessário, nesses momentos, que intervenha o amadorismo, que pode sair desse ciclo fechado, porque ele não está tão ligado assim a um determinado público, ao público existente, ele não está tão ligado também à bilheteria. Ele pode, então, ousar mais, experimentar outros caminhos, outro repertório, outra maneira de representar. E foi o que se deu, a meu ver, no Brasil, no início da década de 40, quando começa a renovação do nosso teatro e começa exatamente através de grupos amadores do Rio e de São Paulo. Que grupos eram esses? No Rio, sobretudo, 2 grupos, os comediantes e o Teatro Estudante Pascoal Carlos Magno. E em São Paulo, inicialmente, também 2 grupos, o do Alfredo Mesquita, Grupo Teatro Experimental, e depois, mais tarde, o Grupo Universitário de Teatro, que foi fundado por mim e por algumas outras pessoas ligadas à Faculdade de Filosofia. Quais eram as características do Grupo de Teatro Experimental dirigido por Alfredo Mesquita? Alfredo tinha começado a sua carreira fazendo uma espécie de festas, textos escritos por ele mesmo, mas sem assim nenhuma ambição literária ou teatral maior. Era mais um pretexto para que rapazes e moças da sociedade se apresentassem, dançassem. Enfim, era um espetáculo interessante para a alta sociedade, mas não tinha ainda bem um sentido teatral. Depois, mais tarde, Alfredo sentiu que isso não bastava e constituiu o seu grupo, o Grupo de Teatro Experimental, já nesse momento, subindo a um repertório de ambição muito maior. Por exemplo, ele fez uma peça de Aristófanes, fez outra peça de Shakespeare, peças que, de modo algum, uma companhia profissional brasileira poderia fazer. O que eram essas festas beneficentes? Essas festas beneficentes eram uma sequela da primeira festa do Arino, do Afonso Arinos, que me ficou a vida inteira na cabeça. E que eu fiz em benefício porque era de amadores, nós não tínhamos nenhuma ideia de lucro nem nada, então o lucro que desse seria entregue a umas tantas instituições de caridade. E as 3 peças eu não chamei de peças, eu chamei de fantasias, porque propriamente o enredo era uma coisa muito vaga, muito leve, e os diálogos eram sem grande importância. O que me interessou mesmo fazer na peça era o aspecto, vamos dizer, brasileiro paulista, porque as 3 peças se passavam em fazendas, com a maneira de viver das fazendas e sempre ligada ao passado. Tanto que na primeira, que foi a Noite de São Paulo, o segundo ato não se passava na atualidade, se passava na mesma fazenda no tempo dos escravos. Então teve um samba de negros, 70 negros dançando,
tinha uma entrada de um trole puxado a cavalo, a burros, com as moças dentro, tinha gente que chegava a cavalo, tudo isso entrou no palco. Na segunda, como isso já eu tinha um pouco mais de experiência, eu achei isso muito... Foi uma espécie de loucura minha começar uma coisa tão complicada. Na segunda já era menos movimentados. Passavam numa sala de fazenda de uma casa assombrada, uma casa onde, numa sala onde apareciam fantasmas dos antigos senhores da fazenda. E tinha uma negra velha do tempo antigo que contava mais ou menos como era naquele tempo, e um baile à fantasia neste salão com as vestimentas de 1980, mais ou menos. E a terceira, então, foi a Dona Branca, já foi um pouco mais ambiciosa, era numa fazenda também, e o principal personagem era um rapazinho intelectualizado, que gostaria de ser poeta, e o pai, que era um grande industrial, era a luta entre o pai e o filho. Não? Quais eram os atores e atrizes que participaram desses espetáculos? O Abílio Pereira de Almeida começou do primeiro. Desde o primeiro ele fez o principal papel. E fez nos três. O Abílio tomou parte nos três. Logo no segundo já entrou Marina Freire. A Irene Bojanu, que depois fez um pouco de teatro. E no terceiro, o papel deste mocinho que queria ser poeta era o Décio Almeida Prado. O grupo de teatro experimental que o Alfredo Mesquita organizou, e era composto só com moças da sociedade, rapazes da sociedade, primos dele, sobrinhas. Enfim, éramos um grupo grande. Quando começamos, naquele tempo, o cunhado dele, Armando Salles de Oliveira, era o governador do estado. Então, nós começamos a fazer teatro e arrecadar o dinheiro e dar em benefício das obras dos menores da Liga das Senhoras Católicas, de que a tia dele fazia parte. Mas os nossos espetáculos, assim, eram luxuosos. Basta dizer que os móveis vinham da casa do Alfredo Mesquita, ou vinham da casa das tias dele. Houve um que precisou uma coleção de leques, eu emprestei leques que foram da minha família, que tem mais de 100 anos. As nossas roupas, nós é que fazíamos, quer dizer, que não fazíamos as grandes costureiras da época, mas era por nossa conta, e tudo que arrecadávamos, nós dávamos para essa, em benefício. Inclusive, a Frisa, que foi do municipal, a Frisa, que era presidencial, o Armando Salles fazia questão de pagar. Quer dizer que nós não tínhamos despesa nenhuma. E quando eu comecei, eu tinha 15 anos, estava no colégio de Zuazô ainda, e a primeira peça que nós fizemos, acho que foi Casa Assombrada, que eram fatos históricos, assim, lembranças de família, coisas do café, enfim, aquelas peças lindas que o Alfredo escrevia. A minha irmã e eu, que já estávamos também dela também estava no Zuazô, fizemos um dos nossos trajes, que era de manhã na fazenda, aquela brincadeira toda. Nós tínhamos, então, uma bermuda e um vestido decotado, fechadinho e aberto, aparecia só o joelho. Foi um verdadeiro escândalo. As freiras do Colégio do Zuazô quase nos expulsaram, porque acharam o cúmulo. Imagina, pernas de fora, mas não era pernas de fora, apenas o joelho. Mas foi uma ousadia para a ocasião. Aliás, o Alfredo tem um bom gosto extraordinário, né? Meu caro Rô, falar que tivesse ocorrido a crise do café. Admitamos a queda da Bolsa, 2 revoluções na vida de São Paulo, e mais Getúlio e seu Estado Novo. Porém, os pósteros façam justiça. Nada disso interrompeu a vida elegante nos anos 30 em São Paulo. Até as francesas iam ao chá no mapping para observar de perto as senhoras das grandes famílias. E havia a natação no Paulistano, os campeonatos de polo na hípica, havia as disputas pelos carros italianos e o corso elegante na Avenida Paulista. Certa vez, na Avenida Paulista, surgiu uma lourinha, levando pelas correntes 3 ou 4 galgos russos. Oh, chique supremo! Oh, admiração! Ninguém sabia quem era. Rô, você sabe que até eu mesmo, que afinal de contas não sou. Rô? Acorda? Ele adormeceu. Me perdoe.
Oh, meu querido, você não pode entender só de teatro, meu amor. Acorda, olha a deselegância. Oh, senhor diretor de TV, por favor, um intervalo. Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. Ó liberdade, ó ponte grande, ó glória, ó da memória, lá tu vai ver. A batia no de chapa, como uma capa de frutante ao rio, e a serenata soluçava. Escuta isso, Rô. É Alfredo Mesquita escrevendo para uma publicação paulista. Mas não era só no mapa em que se merendava. Havia ainda as leiterias, bem mais populares, onde se saboreava a deliciosa média e canoa. Canoa? É, pão quente com manteiga. Entre as mais frequentadas estavam a leiteria Pereira, ali na João Brícola, e a Campo Belo, na rua de São Bento. Vez por outra, passava por ali Dona Sara Pinto Conceição, acompanhada pela prima. Vendo-nos na leiteria, entravam e vinham sentar-se conosco para, se possível, fumar um cigarrinho. Mas qual? Mal Sara tirava o seu Abdullah Budorré da cigarreira de laca preta, o gerente aproximava-se e a queima-roupa dizia: proibido mulher fumar na leiteria. E essa alegre geração nem sequer se dava conta do que estava acontecendo na Europa. Né? E o que é que estava acontecendo na Europa? Bom, os nazistas estavam com um poder total na Alemanha. Os fascistas estavam dominando a Itália. Os espanhóis estavam sobre as botas de Franco. Era um período terrível da humanidade. Terrível mesmo, intolerâncias, destruição, desordens e pânico, muito terrível mesmo. Não, eu nem quero ver o telejornal da história, viu? Logo em seguida, a Alemanha invadindo a Polônia e dando início à Segunda Guerra Mundial. Campos de concentração, combates, 100 milhões de mortos na guerra. 100 milhões. Enquanto isso, a rapaziada daqui fazia teatro. Ô, patrulheiro, o que você queria, hein? A guerra estava acontecendo lá, não aqui, poxa. O que você quer, hein? Seu superego do mundo? Hein? Como surgiu o Grupo de Teatro Experimental? O Grupo de Teatro Experimental foi justamente uma sequência dos 3 primeiros espetáculos que eu fiz e dos quais eu já falei, as 3 fantasias. Porque esses espetáculos, como eu disse, eram feitos todos por amadores, mas alguns se fixaram, tomaram parte nos 3 espetáculos, como é o caso do Abílio Pereira de Almeida, e depois Marina Freire, e Mirene Bojanot, e diversos outros, Carlinhos Vergueiro. Então, depois do 3º, não tinha ideia mais de fazer um 4º espetáculo, vamos continuar, tá tão bom, vamos fazer qualquer coisa. E daí surgiu a ideia de organizar um grupo já com um programa, com uma orientação, que seria justamente uma reação contra o teatro comercial da época, que não era exatamente o teatro com o qual nós sonhávamos. Então, no teatro experimental, nós tínhamos 3 finalidades. Nós queríamos levar peças clássicas, que o nosso teatro comercial não levava, peças de vanguarda, que se chama hoje em dia de vanguarda, naquele tempo, peça moderna, e peças de novos autores brasileiros. Nós queríamos descobrir novos autores. Então tinha toda essa orientação e numa montagem caprichada, com cenários, se possível, feitos por pintores, como tinham sido feitos anteriormente, e com um certo estilo mesmo de representação, e sem pompa. A palavra exóticos talvez seja um pouco excessiva, mas seguramente nós não éramos ortodoxos em função dos padrões de comportamento dos jovens da nossa idade daquela época. Fazer teatro
era um pouco novidade. E eu desconfio que nós éramos mantidos sob uma certa suspeita. Primeiro, pelo inusitado do interesse pelo teatro, ao qual eu suponho que se acrescentavam outras suspeitas que eu não preciso enumerar. Muito embora a maioria de nós mantivesse interesses saudáveis em futebol e pertencêssemos, muitos de nós, à torcida uniformizada do São Paulo Futebol Clube e fôssemos nas gerais brigar nas finais de campeonato, etc. Mas tudo isso talvez fosse considerado, aí sim, excentricidade da nossa parte. Mas, sabe, essa gente faz teatro e tal. Eu acredito que nós éramos tidos assim um pouco como uma espécie rara, o que se compreende considerando que, de fato, não havia muitos precedentes para aquilo. O pai da criança, o pai do teatro, do grupo de teatro experimental, era meu tio Alfredo, que um dia me convenceu que eu fizesse uma experiência como artista. Eu nunca tinha pensado no assunto, nunca tinha cogitado de fazer qualquer coisa parecida, mas meu saber que o ambiente era alegre, divertido, eu era um estudante assim descomprometido na época, não tinha muito o que fazer além de ir à faculdade todo dia e ia de tarde ir na livraria Jaraguá. Eu resolvi aceitar. Comecei com brincadeira e depois levei a sério e participei ativamente durante 3 ou 4 anos, com toda a intensidade como os outros faziam, embora eu soubesse que aquilo não significava nada para o meu futuro. Agora, o que eu acho é que o Alfredo começou com peças difíceis para quem era amador. Então fica muito mais complicado, né? Ele sofria horrores, né? Do que levar uma pecinha de época atual. Você já imaginou um teatro clássico? Você tem que saber fazer os gestos, andar como na época, já requer um estudo isso, né? E a gente não tinha prática nenhuma, de nada, nem de pisar no palco. Nesta época, alguém do GTE já tinha alguma preocupação de natureza política e pretendia discuti-la dentro de um palco teatral? Não. E nós tínhamos todos não digo, mas muitos de nós, tínhamos uma forte militância política contra a ditadura. Não se esqueça que nós naquele tempo estávamos em pleno Estado Novo, e nós tínhamos uma militância a nível de política universitária, porque todos nós estávamos em escola superior na época. Então nós militávamos contra a ditadura. Era isso que nós fazíamos. E temos, alguns de nós, 2 passagens gloriosas. Uma, o tiroteio no Largo de São Francisco, no dia 9 de novembro de 43, quando o Coriolano de Góes atirou nos estudantes. O Rui Mesquita estava lá, eu estava lá, e havia outros, o Barros Pinto estava lá, outros do grupo. E quando nós fomos presos pela Polícia Especial, na noite em que Paris foi libertada pelos aliados, e nós saímos um grupo a comemorar a libertação de Paris, cantando a Marselhesa pelas ruas de São Paulo, e acabamos presos como comunistas e processados pelo Tribunal de Segurança Nacional. As ditaduras são sempre de um ridículo insuportável, né? Então, nós tínhamos individualmente e fora da atividade teatral, sobretudo na atividade universitária, nós tínhamos uma militância política muito forte, uma preocupação política muito forte, nós discutíamos muito política. Mas no teatro, no nosso trabalho, a coisa não aparecia assim como uma das nossas preocupações dominantes. Longe disso. Nós todos éramos muito jovens, então esse amor, esse entusiasmo eram contagiantes. E realmente, tanto o grupo universitário de teatro como o grupo de teatro experimental tiveram uma importância muito grande, realmente muito grande. Corresponde à importância que teve no Rio de Janeiro o grupo do Teatro do Estudante, liderado pelo Pascoal Carlos Magno, e o grupo dos comediantes, com Ziembinski, Brutus Pedreira, aquela gente toda, Olga Navarro, de modo que
foi um paralelismo muito curioso e mostra que naquela época já havia, nós sentíamos necessidade de um repertório maior, porque as companhias que circulavam entre Rio e São Paulo, principalmente, estavam ainda naquela fase do teatrinho de boulevard, né? Uma figura central, em geral, pouca direção, nenhuma preocupação com cenários, um teatrinho realmente muito digestivo. E todo mundo sentia falta de um repertório de mais qualidade, de mais interesse. E isso começou a acontecer com o teatro de estudante, depois com os comediantes, e, paralelamente, São Paulo deu essa contribuição através desses grupos, né, do grupo de teatro experimental e do grupo universitário de teatro. O meu contato começou em 1939, quando Alfredo Mesquita montou a peça Dona Branca, cujo papel principal foi feito pelo Décio Almeida Prado. Eu devia fazer um bico, um personagem francês, e afinal a minha falta de jeito era tão grande, meu caipirismo, vamos dizer assim, era tão grande, que eu deixei o papel, que foi feito por um francês chamado Marcel Avronsart. Mas continuei ali, ligado ao grupo, vendo os ensaios, participando com muito entusiasmo de todo aquele movimento, e me liguei àquela gente toda. A minha participação começou por aí. Agora, isso foi em 1939. Em 1942, se não me engano, eu fui ponto de uma peça de Musset, montada por Alfredo Mesquita e representada em francês, por jovens, geralmente de origem francesa. Chamava-se Aquarelle les Jeunes Filles. E eu fui o ponto dessa peça. Também me liguei muito a esse grupo todo. Eu gostava muito daquela fofoca do teatro amador. E nem percebi, inclusive, nesse momento, a importância daquela iniciativa do Alfredo, que simplesmente estava tirando o teatro da festinha de rapazes e moças de sociedade que ele aproveitava para os seus espetáculos, para dar uma seriedade muito grande, porque ele se preocupava com a direção, com a montagem, com o cenário, com a organicidade do espetáculo. Isso eu não percebia. Logo adiante eu fui ponto de uma outra peça do Alfredo, se não me engano em 43, A Sombra do Mal, de Lenormand. Então eu já percebi melhor aí, o Alfredo já estava com um projeto mais ambicioso, me lembro muito da exigência do Alfredo nos ensaios, ele era muito rigoroso, às vezes até um pouco impaciente, porque era aquele tipo de diretor que exigia mesmo. Então eu comecei a perceber que ali estava havendo alguma coisa que estava superando o amadorismo. Eu fui o ponto durante todos os espetáculos, me lembro muito, mas no último momento eu não fui o ponto do espetáculo, porque eu fui incorporado numa caravana acadêmica da Faculdade de Direito para o Chile. Então eu manquei na última hora. Afinal, acabei não indo para o Chile e nem sendo ponto. O que foi o grupo de teatro universitário? Bom, na Faculdade de Filosofia, quando nós éramos estudantes, já havia um grupo interessado em fazer teatro. Aliás, eu acho que em todas as faculdades, em todas as escolas, sempre há um grupo interessado em teatro. Quando nós nos formamos, houve uma possibilidade, houve um auxílio da reitoria, naquele momento o reitor era o Jorge Americano, houve uma possibilidade econômica de nós levarmos avante esse projeto. Então nós trabalhamos de 1943 a 1948, até a fundação do TBC. E procuramos, de início, fazer, sobretudo, um teatro com repertório nacional, de língua portuguesa. Isto é, fazer os clássicos portugueses, Gil Vicente, fazer o Martins Pena, que foi iniciador da comédia nacional, e depois procurar, entre os autores jovens, ou mesmo inéditos, alguém que pudesse continuar nessa mesma linha de comicidade popular. Nós fizemos, então, 2 espetáculos dentro dessa orientação, e no terceiro já não consegui. Fui obrigado a lançar mão do original estrangeiro, porque as pessoas hoje não têm ideia de como faltava, naquele momento, pessoas que escrevessem para o teatro, a não ser, é claro, os nomes já consagrados, já ligados aos atores, como, por exemplo, Procópio Ferreira, Dulcina, assim por diante. Mas entre a mocidade, entre autores novos, eu lutei muito para conseguir fazer esses 2 espetáculos sem sair do repertório nacional. Que tipo de preconceitos você conheceu com maior frequência na condição de atriz de um grupo amador? Bom, eu conheci diversos tipos. Primeiro da minha família, que achava
gostava muito de teatro. Minha mãe tinha feito teatro dentro da colônia israelita na Bahia, achava teatro uma coisa ótima. Mas na hora em que era para fazer em São Paulo e ir para a cidade todas as noites, então havia assim 1001 entraves e havia assim longas conversas na volta, que não era uma coisa que se esperasse e que as pessoas estavam muito decepcionadas. Agora, com a continuidade, e eu tenho a impressão que a apresentação do primeiro espetáculo desanuviou um pouco tudo isso, porque, de fato, aí meus pais ficaram encantados com aquilo. E conseguiram achar que eu podia me dedicar àquilo sem estar me prejudicando mortalmente. Olha, eu participei da farsa de Inês Pereira, onde fiz o Pero Marques, que, afinal, se casava com a Cacilda Becker. Eu digo isso com muita honra, porque eu me fiz muito amigo da Cacilda. Depois, quando estive no Ministério da Educação, eu estava sempre em contato com ela, e ao longo da vida nós tivemos sempre contato. E eu contava sempre que havia me casado várias vezes com a Cacilda, e ela ria muito disso. Na verdade, o Pero Marques era um pouco o tonto da peça, o caipira português, chamemos-lo assim, né? Que disputava a Inês Pereira com um outro que era uma espécie de trovador, ou seresteiro, que na época era representado pelo Valdemar Vey, que tocava viola para conquistar a Inês Pereira, que era saído, conhecia versos, era versado em literatura. Mas no fim, eu me lembro bem, nós terminávamos a peça com a Cacilda entre nós dois, eu à esquerda e à direita o Vey. E ela terminava dizendo: antes quero asno que me leve, e apontava para mim, o asno era eu. Asno que me leve, que cavalo folgazão. Valdemar Vey, como se deu o seu ingresso no Grupo Universitário de Teatro? Bom, eu estudei Direito, como você também estudou. E na Faculdade de Direito não havia possibilidade de um grupo amador fazendo teatro. Faziam-se caravanas artísticas, que era um modo da rapaziada ir para o interior, divertir-se, a custo do prefeito, caçar moças casadoras, ser bem recebidos e tudo mais. Eu participava dessas caravanas, mas teatro mesmo com o fito de fazer bom teatro, um teatro de elite, um teatro de cultura e certa elevação de propósitos, foi na Faculdade de Filosofia, com o grupo um grupo de rapazes inteligentes, cultos, do qual fazia parte o Décio Almeida Prado, que mais se dedicou a esta parte do teatro, Lorival Gomes Machado e outros. Então, lá surgiu o teatro da Faculdade de Filosofia, e que passou a ter um nome, Grupo Universitário de Teatro. E esse grupo tinha esses propósitos que realmente me entusiasmaram, quer dizer, fazer bom teatro, de bom nível, de bons autores, que é o que nós não tínhamos em São Paulo. José Escatena, como é que você se ligou aos grupos amadores de São Paulo? Através da Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito que excursionava pelo interior, fazendo as chanchadas, eu era um chanchador, um chanchadista. E daí, ligado com o pessoal da faculdade, que já tinha ligações com Abílio Pereira de Almeida, com Alfredo Mesquita, com Décio Almeida Prado, aí foi um passo para a gente se juntar para os grupos de amador de teatro. O que era fazer teatro amador na década de 40 em São Paulo? Era curtir assim com coração, com intensidade total, porque São Paulo era não vou dizer que era uma província, mas era uma tranquilidade. Então a gente reunia cabeças e amigos, e fazer teatro era uma gostosura. Era o que tinha de melhor para a gente, era fazer teatro. É isto. E agora tome fôlego, porque daqui a pouco nós vamos falar do início do TBC. Havia o grupo do Alfredo Mesquita, o do Décio de Almeida Prado e o de Madalena Nico, onde apareceria um jovem de grande talento chamado Paulo Altran. Quem? Paulo Altran,
grande ator e eventualmente diretor. O que ele já fez, hein? Bom, como ator ele fez muitas coisas, como por exemplo, você viu Ecos? Ecos? Não vi. Ah, já vi que não conhece mesmo. O Homem-Elefante, você viu, ele dirigiu. O Homem-Elefante? É boa essa peça? Seu produtor, por favor, um intervalo. O cara aqui do meu lado não entende nada de teatro, está cansando o meu talento. Ó cidade dos cabelos finos de neblina, minha noite paulistana, louca e bailarina, lembrar, deixe-me lembrar meus tempos de rapaz no Brás, as noites de festa. É isso mesmo. Bom, agora sou eu quem leio para você. Folha de São Paulo. Declarações da escritora Lígia Fagundes Telles para a jornalista Helena Silveira sobre a década de 40. Ninguém fala em sexo nessa época. Quando o tema é debatido, é sempre de forma velada, discreta. Tempo de virgens, de namoradas, de festinhas e casas de chá com garçons alinhadíssimos, de guardanapo branco no braço e curvaturas. Está na moda o chá das 5 na confeitaria vienense. Violinos. Na Seleta ou na Diana, também na Barão de Itapetininga. Na Diana, durante o chá, os jovens dançavam fox e bolero. No auge, os boleros de Pedro Vargas. A Livraria Jaraguá, com seu chá requintadíssimo, lá na Rua Marconi, seria o antro dos jovens intelectuais da época. Eles sentavam-se em cadeiras no canto da livraria, o chá era nos fundos, e gozavam os fregueses que pediam livros que consideravam subliteratura. Discussões políticas e literárias, comunismo, integralismo, Prestes fortalecido e Plínio Salgado desmoralizado. Afinal, o eixo tinha perdido a guerra. Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Mário de Andrade, todos eles fazem sucesso. Poetas são Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e seus sonetos de amor, e Manuel Bandeira. Da burguesia, Guilherme de Almeida também recitado pelas jovens da classe média. Muito na moda as declamadoras. E os saraus com violões. Todo mundo cantava no seu violão os sambas de Noel Rosa. Joia de descrição. Ao trabalho, seu repórter! Era aquele meu mundo, eu gostava deles, eu me sentia tão feliz, assim, convivendo, brigávamos às vezes, discutíamos, falávamos muito mal uns dos outros, mas era uma coisa assim tão fraterna, formou-se como que uma família assim, de jovens, eu já disse, esperança fagueira da pátria, jovens assim, se abrindo para os seus destinos. Eu guardo desse tempo, desta livraria Jaraguá, que eu amava muito, onde eu tomava um chocolate quente com os bolinhos maravilhosos, que eram feitos pelas irmãs do Alfredo. Eu me lembro desse tempo e guardo desse tempo a mais linda das lembranças. Durante a guerra, agora eu lembro, durante a guerra esteve aqui o Luiz Jouvet, creio que mais algum grupo francês que eu fui ver, mas não havia realmente um teatro permanente aqui em São Paulo. Depois que eu já estava no Gucci, aí, por causa mesmo do Gucci, nós éramos levados, e tínhamos a facilidade, não? O Décio conseguia entradas, ou facilitava entradas, e nós íamos ver as companhias que se apresentavam aqui. Eu lembro de ter visto, por exemplo, a Ema Gramática, em espetáculos muito bons, e lembro também de ter visto os comediantes, lembro de ter visto o Sérgio Cardoso no Hamlet. Todos eles se apresentavam no Municipal, que não era um teatro para uma casa para teatro, era muito mais uma casa para ópera, talvez, por causa das dimensões mesmo do palco. Mas, graças a isso é que eu pude conhecer
melhor, alguma coisa mais de teatro. E eu acho que o que nós víamos, nós procurávamos transmitir, talvez, através do trabalho que a gente fazia em proporções bem mais modestas, é claro, mas que fazíamos com muito entusiasmo, e que depois veio a se concretizar no TBC, onde nós apresentamos o nosso último espetáculo, que foi o Baile dos Ladrões. Como é que surgiu a ideia da profissionalização? A ideia surgiu porque o Franco Zampari escreveu uma peça de teatro, e também para ser levada pelos amigos. E o Paulo Assunção ficou todo entusiasmado e ofereceu a casa para os ensaios. Então, os ensaios eram regados a grandes ceias com caviar e champanhe, aquela coisa toda, e os artistas eram senhoras da sociedade. E eles chamaram Abílio para dirigir. Foi aí que começou o entusiasmo do Abílio de trabalhar mesmo em teatro. Madame Mourinot, como foi a inauguração do TBC em São Paulo? Bom, a inauguração foi em 1948. Já a minha companhia existia já há 2 anos, porque os Artistas Unidos apareceram em 1946. Então o Dr. Zampari me telefonou, nos encontramos e nós combinamos que eu iria a São Paulo para representar a voz humana de Jean Cocteau. Fiquei muito honrado em primeiro lugar, fiquei muito satisfeita, porque eu representei a peça num ambiente muito mais do que agradável, muito bonito, muito artisticamente feito. Eu gostei imenso, e foi um sucesso essa voz humana, de que eu gostava imenso naquela época. Eu digo naquela época, porque eu não me lembro quase da voz humana que eu fiz em português e que eu fiz em francês. No TBC a senhora representou na inauguração em francês. Por qual razão? Qual a razão? Porque com certeza que ele me pediu que eu fizesse em francês. Porque eu tinha peça na minha memória em 2 línguas. Mas então eu fiz em francês, né? Naturalmente tocava ainda mais a minha sensibilidade, sem dúvida nenhuma. Eu vou dizer porque eu sou francesa de nascimento, eu cheguei aqui no Brasil já há muitos anos, mas isso não impede absolutamente. Eu gosto ainda de falar muito francês, quando eu tenho essa possibilidade de declamar, eu não gosto muito dessa palavra, declamar, mas dizer poemas em francês eu gosto imenso. Os atores jovens do Grupo Teatro Experimental muitas vezes tinham que representar papéis de pessoas muito mais idosas. Foi o caso do Baile dos Ladrões. Então todos nós tivemos que fazer papéis caricatos, o que não era fácil para pessoas que não tinham técnica. Então nós resolvíamos a nossa maneira de representar através de pequenos truques. Talco no cabelo, riscos marrom aqui para fazer rugas, e falar um pouco assim, tartamudeado, como dizia-se na época, assim, gaguejante, ou então um andar um pouco trêmulo, apoiava-se na bengala, tomava-se atitudes, gestos, que éramos pessoas finas. Era um pouco isso, compreende? Mas o resultado era muito simpático para a época. E Paulo, pois é, quer dizer, o Paulo era o promotor e eu era advogado de defesa. Eram os 2 papéis principais. Quando vocês, ainda na condição de amadores, montaram a noite de 16 de janeiro, logo no início da história do TBC, vocês sabiam dos planos do Zampari em profissionalizar as atividades do teatro? Não sabíamos. Eu só vim a saber disso, como todos nós, depois que terminou a noite de 16 de janeiro. É que o sucesso de público foi tão grande, nós ficamos 3 semanas com espetáculos todas as noites, sendo que aos sábados e aos domingos havia 3 espetáculos. Havia matinê e 2 espetáculos e 2 sessões à noite. E casa lotada, todos os espetáculos. E me parece que foi o êxito financeiro, principalmente, que levou o TBC a resolver profissionalizar o teatro. Resolvemos montar um grupo de amadores. Madalena Nicol, principalmente, já estava à testa disso, nos convidou. Convidamos outras pessoas que nem estavam nesse curso. Esther Guimarães, Marta Eckstein, hoje em dia Marta Souza Queiroz,
O Mr. Wrigley, que era um inglês que dirigia um grupo de amadores ingleses aqui, ajudou Madalena na direção, e Madalena dirigiu A Esquina Perigosa do Priestley. Foi a nossa primeira peça. E naquele tempo, como todos os grupos amadores daqui, nós representávamos no Teatro Municipal. A gente conseguia data no Teatro Municipal. Isso pode parecer estranho um grupo de amadores conseguir data no Municipal, mas é porque, naquela época, não havia nenhuma companhia profissional paulista. São Paulo recebia apenas a visita das companhias cariocas, que passavam suas temporadas aqui. E 80% ou 90% do repertório dessas companhias eram peças exclusivamente comerciais, peças de boulevard. Raramente um autor brasileiro. Procópio, por exemplo, fez grande sucesso com Deus lhe pague, com algumas peças do Joraci Camargo. Mas o grosso do repertório do Procópio era boulevard estrangeiro. Boulevard alemão, francês, americano, espanhol. E então esse teatro amador daquela época em São Paulo era um teatro muito peculiar. Foi um teatro que surgiu efetivamente de eram grupos de melhor nível cultural que tentaram fazer um teatro mais de acordo com o moderno teatro que se fazia no mundo todo, escolhendo bons autores, escolhendo cenógrafo, figurinista, enfim, tentando dar ao teatro os seus valores artísticos, que estavam um pouco desleixados pela maioria das companhias profissionais. A gente não pode esquecer que Dulcina fez temporadas memoráveis aqui, levando O'Neill, levando Lorca, levando Bernard Shaw, D'Annunzio, mas isso era a exceção. O normal eram pecinhas comerciais do teatro profissional. Então foi uma espécie de reação contra esse teatro excessivamente comercial que começou a se formar, então, os grupos de amadores em São Paulo. Todos eles de um nível bastante bom. Foi assim que eu comecei também, fazendo teatro amador. Eu estive no TBC como atriz desde sua fundação, praticamente, em 1948, como atriz amadora, até março de 1953, quando saímos, Sérgio e eu, para encabeçar a Companhia Dramática Nacional do Ministério de Educação e Cultura no Rio de Janeiro. Em 1950, começou a temporada dos atores profissionais contratados. Agora, eu saí do TBC um período com o grupo de teatro experimental novamente para inaugurar o Teatro Copacabana do Rio de Janeiro, que foi justamente o fim de 48, 49, de setembro, me parece, assim, a novembro de 49, com as peças do Abílio, A Mulher do Próximo e Pif Paf, e com A Margem da Vida. Isso foi a inauguração do Teatro Copacabana no Rio de Janeiro. Eu vou dizer o monólogo final da Margem da Vida, do Tennessee Williams. Fiz essa peça como amador ainda, em 1949, no Teatro Copacabana, no Rio de Janeiro. Os outros personagens, minha mãe, Amanda, era Marina Freire. O rapaz que vem visitar era Abílio Pereira de Almeida. Minha irmã, Laura, era Nídia Alice. Um personagem doente de timidez, cuja única alegria na vida é colecionar objetos de vidro colorido. O Tom, que eu fazia, o rapaz tem uma briga violenta com a mãe, ela perguntou: onde é que você vai? Ele diz: eu vou até a Lua. Não, eu não fui até a Lua. Eu me afastei para muito mais longe ainda, porque o tempo põe entre nós maior distância que o espaço. Deixei São Luís para sempre. Eu desci pela última vez a escadinha salva-vidas que nos levava até a nossa casa. E desde então eu acho que eu tentei seguir os passos de meu pai, sabe? Fazendo com que o movimento, a mudança, substituísse dentro de mim o que eu tinha perdido. Viajei muito por esse mundo afora. Eu vi as cidades girarem à minha volta como folhas secas caindo. Folhas bonitas, de cores até deslumbrantes, mas soltas. Às vezes, eu tinha vontade de parar.
Mas alguma coisa me impelia sempre para frente, alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. De repente. Uma música antiga. Às vezes apenas um pedaço de vidro transparente. Quantas vezes eu estou andando sozinho à noite pelas ruas de uma cidade desconhecida, procurando alguém, e de repente eu passo pela vitrine de uma loja de perfumes, iluminada. Lá na vitrine estão vidros coloridos, pequenos frascos transparentes, de cores delicadas, como pedacinhos de arco-íris desfeito. E nesse momento, de repente eu sinto a mão de minha irmã pousar no meu ombro. Eu me volto, olho fundo nos olhos dela. Laura. Eu fiz tudo para esquecer você, para deixar você no passado. Você está muito mais presente dentro de mim do que eu queria. E então eu, acendo um cigarro, atravesso a rua, vou a um cinema, entro num bar, começo a beber, puxo prosa com o primeiro que aparece, mas tudo em vão. As luzes das suas velas, Laura. Hoje em dia, são os clarões das bombas que iluminam o mundo. Apague as velas, Laura. Adeus, minha irmã. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos cantos, na pia, na casa dos homens, de vida vadia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. Arranca a vida, estufa a veia e pulsa, 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 pulsa mais.